Fala galera, tudo bom? Trarei hoje para vocês mais uma aula, e essa aula é a aula de equação de Torricelli, né? Wallace, o que é equação de Torricelli? Equação de Torricelli é aquela equação em que a gente fala sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, mas a gente não precisa do tempo, né? Wallace, como assim a gente não precisa do tempo? Né? Você vai aprender já já, então continue aí. Então, galera, nessa aula de Torricelli, né, a gente não vai usar o tempo. Mas como é que a gente não vai usar o tempo, né? Torricelli, que foi um cara bem sagaz, né, ele conseguiu desenvolver, né, lá na Itália, uma maneira da gente conseguir controlar a velocidade em função da posição, em função do deslocamento e não em função do tempo. Né? E isso se tornou muito importante para as nossas análises, né? A gente conseguiu, através disso, calcular qual era a velocidade de escoamento de um fluido, por exemplo, de água, em função da altura, do deslocamento que aquela água vai fazer em função, né, sei lá, da caixa d'água até a torneira lá embaixo, né? Em função desse deslocamento da água e não do tempo que ela vai levar. Né? Porque senão a gente seria que, basicamente, distância a gente cronometra, a gente mede fácil. Agora, tempo a gente precisa de cronômetro, né? E precisa necessariamente de alguém que vai controlar um cronômetro. Né? Hoje em dia a gente tem aparelhos que conseguem medir isso com melhor exatidão, com menos interferências externas. Né? Mas naquela época isso não era fácil. Então vamos lá. Como vocês podem observar, né? A gente tem a expressão que relaciona velocidade com o tempo. A gente tem a expressão que relaciona posição com o tempo. Né? E o que isso interfere para a gente? Né? Posição, tempo. Isso interfere porque nessas duas expressões, assim como velocidade média, né? Sorvete, equação S igual a S0 mais VT, todas elas precisam do tempo. Nessa a gente não vai precisar do tempo, mas o que a gente faria? Né? A gente iria sair dessas expressões e chegar nessa expressão aqui embaixo. Beleza? Onde essa expressão aqui embaixo é a equação de Torricelli. Né? Velocidade quadrática na velocidade final ao quadrado, na posição em que ele vai estar. Beleza? Ou na posição que ele está. Né? Em relação à velocidade inicial, a velocidade inicial dele seria o quê? A velocidade que ele estava antes. Beleza? A gente tem aí um antes e um depois, né? A velocidade final é o depois e a velocidade inicial é o antes. Mas duas vezes a aceleração vezes o deslocamento que ele percorreu entre a velocidade inicial e a velocidade final. Beleza? Então a gente chama posição inicial e posição final. E essa diferença aqui é o nosso deslocamento. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui uma tabela que vai mostrar como a gente consegue comparar. Como a gente já conhece como é que o tempo altera na velocidade e no deslocamento, vamos lá. Se a gente tem essa equação aqui de velocidade, que é 10 mais 2t. Né? Se a gente tem isso, fica mais fácil para a gente poder avaliar, para a gente poder analisar. De que maneira a gente vai fazer isso? 10 mais 2t, 10 é a velocidade inicial, 2 é a aceleração, e o t vai ser qualquer tempo. Posso colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Então vamos lá. Para cada instante de tempo, eu teria uma velocidade diferente. Então, para o instante de tempo 0, a velocidade é 10. Para o instante de tempo 1, a velocidade é 12, né? Porque 2 vezes 1, 2 mais 10, 12. E assim vai. Então, à medida que a gente vai, ó, 10, 12, 14, 16, essa velocidade está variando de 2 em 2. Beleza? Quando eu vou para o deslocamento lá, aquele deslocamento ele acontece de que forma, né? Meu ΔS ele é em função também de velocidade inicial. Como eu sei que minha velocidade inicial é V0, sei que a aceleração é 2, então eu vou utilizar na expressão do movimento retilíneo uniforme. Fala, sei que fórmula é essa, não estou lembrado. Se você não reconhece, se você não lembra dessa aula, né, eu vou colocar aqui, aqui em cima para você poder o quê? Analisar, assistir, beleza? Ver se você assistiu ela e não lembra e tal, mas para você assistir de qualquer forma. Então, voltando, né? Esse deslocamento aqui, né, V0t, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, como eu sei também a aceleração, divido ele por 2 vai dar 1. Então, eu consigo analisar qual vai ser o deslocamento. Então, esse 10 vezes é o tempo, mais 1 vezes o tempo. Beleza? Então, como o tempo
inicialmente é 0, né? Vai ser só 10 vezes 0 mais 1 vezes 0, vai dar 0. Então, em relação à posição que eu estava, né, eu não me desloquei, o deslocamento é 0. Ou seja, posição final e posição inicial coincidindo. Agora, à medida que eu coloco 1, 2, 3, 4, 1000 nesse tempo, o deslocamento dele vai mudar. Ele vai mudar de que forma, Wallace? Ele vai mudar da seguinte maneira. 10 vezes 1, 10. Né? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, 10 com 1, 11. E eu vou fazendo isso para cada instante de tempo. Beleza? Eu vou sempre acrescentando ali o fator que é a aceleração para a gente poder observar o que acontece com o deslocamento. Beleza? Então, eu consigo analisar aí, ó. No instante igual a 0, velocidade é 10, deslocamento é 0. No instante igual a 1, velocidade é 12 e o deslocamento 11. No instante igual a 2, velocidade é 14 e o deslocamento é 24. Então, se a velocidade se o deslocamento não está sendo linear, ele vai variar de alguma outra forma. E a gente tem que identificar de que forma ele está variando. Beleza? Mas se a gente for analisar, o tempo é ao quadrado. Beleza? Bidu, sai daí! Com isso, né, com o fato da gente ter um tempo ao quadrado, a gente vai ter que analisar muito bem isso que está acontecendo. Por quê? Essa velocidade a gente está observando um crescimento linear dela, mas o deslocamento a gente está observando um crescimento parabólico. Como assim parabólico? Porque o tempo é ao quadrado. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa velocidade aqui, nessa velocidade inicial, eu vou levar ao quadrado para poder comparar isso, né, para a gente poder chegar àquela equação de Torricelli. Beleza? E a gente iria conseguir comparar uma relação mais correta, mais fidedigna. E aí a gente tem uma outra característica. Se eu alterar a velocidade, né, se eu não alterar a velocidade e deixar ela 10, mas alterar a aceleração, o que eu vou ter? Eu vou ter um comportamento de movimento retardado, não um movimento acelerado. A velocidade não vai ficar aumentando sempre. A velocidade ela vai diminuir até chegar a um valor mínimo. Esse valor mínimo seria o 0. Beleza? Então vamos lá. Aqui nessa tabela de velocidade, eu consigo perceber, ó, 10 menos 2 por conta do tempo, né? 8, 6, 4, 2, 0. Então essa velocidade está diminuindo. Inicialmente, você vai observar que no deslocamento ela não vai estar diminuindo logo de cara. Beleza? Por que ela não vai estar diminuindo logo de cara? Porque existe velocidade inicial. Beleza? E o que isso vai impactar? Por exemplo, você pula, para e cai. Não, o ato de pular é você começa a subir, para e desce. Por que você começa a subir? Porque você sai do chão com velocidade. Beleza? Da mesma forma, se você tem velocidade inicial e tem uma aceleração negativa, você se desloca um pouco, né? Chega o máximo que você se deslocou, depois volta. Natural. E a gente consegue perceber isso nessa tabela. Então, a 0, 9 está se deslocando, 16, 21, 24. Isso tudo está se deslocando. Mas se você observar, de 0 a 1 ele se deslocou 9. Beleza? Aí depois ele se deslocou de 0 para 9, né? De 9 para 16. Ele diminuiu, né? De um instante para o outro, ele diminuiu esses deslocamentos. Né? Depois, né? 9, 16. Depois 16, 21. Depois 21, 24. 24, 25. Depois ele começa a aumentar. Então ele está basicamente fazendo esse movimento para voltar. Perfeito? A gente consegue observar isso devido à aceleração negativa. Beleza? Então a gente também consegue perceber que aquele movimento ali não é um movimento linear, né? Porque se a gente for considerar um movimento linear, né, ele só cresce ou só desce. Na verdade ele sobe e depois desce, uma parábola. E da aceleração ali, a velocidade, né, ele só está diminuindo e vai continuar diminuindo sempre. Beleza? Então a gente teria que comparar uma maneira, né, dos dois quadraticamente. E essa é, né, a relação da equação de Torricelli. Então, para a gente não ficar só no mundo das ideias, só na teoria, então vamos lá. Exemplo aqui, ó. Uma partícula que estava inicialmente em repouso é submetida a uma aceleração escalar de 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Calcule a distância que ela percorrerá até atingir a velocidade de 18 metros por segundo. Então vamos lá. Inicialmente, essa partícula tinha uma velocidade inicial 0. Palavra repouso. Ela vai se deslocar uma determinada distância, né, que eu vou chamar de ΔS. E quando ela, né,
sai dessa posição inicial e chega nessa posição final, ela vai ter uma velocidade final que é 18. Beleza? Aí, considerando que isso acontece com uma aceleração igual a 3, né? Calcule esse deslocamento, né? Qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Distância ΔS. Então, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes deslocamento. Aqui a gente tem basicamente a seguinte expressão, né? Vovô ao quadrado, vovô também ao quadrado, mas os dois adoram uma pirâmide sexual, um triângulo de sacanagem. Então aqui, eu sei que a velocidade final é 18. 18 ao quadrado. Velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é 3, vezes ΔS. Então o que eu vou fazer aqui agora? 2 vezes 3 dá 6, 0 ao quadrado não corta. Esse 18 eu não vou elevar ao quadrado. E detalhe, por que eu não vou elevar ao quadrado? Porque é muito mais simples a gente deixar indicado e tentar arrumar alguma maneira de simplificar. Você já vai ver isso já o que acontece. 18 igual a 6 ΔS. Esse 6 está multiplicando, vai para cá dividindo. 18 vezes 18 sobre 6. 18 sobre 6 dá 3. 3 vezes 18, 54. 54 metros é o nosso deslocamento. Então, continuando com outro exemplo, a gente tem esse a seguir. Um avião irá decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com uma velocidade nula, né, e corre por ela com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Até o instante que ele levanta voo com uma velocidade de 80 metros por segundo antes de terminar a pista. Né? Calcule o menor comprimento, né, possível dessa pista. Né? Então a gente tem que calcular o comprimento em função de se essa pista aqui começa e a roda dele fica aqui, e ele tem que se deslocar, né, atingir a velocidade de 80 metros por segundo, né, imediatamente antes da pista terminar, a gente vai calcular em função do deslocamento que ele vai ter. Então, diante disso, vamos lá. Um detalhe que é importante da gente ressaltar, né? Se a equação, se a questão, se o enunciado não deu tempo ou não pediu tempo, não deu 2 segundos, 10 segundos, ou não pediu calcule o tempo, você já vai usar o Torricelli logo de cara, beleza? Se não deu tempo, Torricelli. Se não pediu tempo, Torricelli. E a gente tem essa expressão aqui, você já conseguiu entender. Né? Só que quem é quem? A velocidade final é a velocidade logo final da pista, que ele deu 80. A velocidade inicial é o repouso que ele disse, então é 0. Mais 2 vezes a aceleração que ele deu, é 2. Né? Vezes o deslocamento vai ser que valor? O comprimento da pista. Outra questão que a gente está calculando é o deslocamento. Então, 80 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, vai dar 0, né? 2 vezes 2, 4 ΔS. Beleza? 80 ao quadrado, né? Isso vai dar 80 vezes 80. O 4 que está multiplicando vai para cá dividindo. Né? 80 sobre 4 vai dar 20. Né? Então, simplificando aqui, vai dar 20 vezes 80. Né? Então, meu deslocamento vai ser 2 vezes 8, 16. Né? Multipliquei só os números, 16. 0, outro 0, eu repito aqui. Então, o deslocamento que ele vai ter que percorrer é 1.600 metros. Logo, o comprimento mínimo da pista deve ser 1.600 metros. Devemos colocar uma pista aí maior por conta de pequenos problemas no apertar o acelerador tanto? Sim. Mas, se tudo ocorrer tranquilamente, menor comprimento possível. Tranquilo? Então, a gente tem aqui esse avião, né? E necessariamente vai acontecer isso com ele. Né? Ele está parado e a gente começa a acelerar. Quando ele atinge o final da pista, ele adquire voo. Né? E fisicamente a gente precisa ter uma velocidade mínima para ele conseguir ter sustentação no voo. Né? Então, gente, depois desses dois exemplos, depois do conceito de equação de Torricelli, né,
Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, né? Curta esse vídeo, adicione no canal para você receber outros vídeos iguais a esse. Espero que tenham gostado. Galera, até breve. Tchau, tchau.